Boa tarde a todos e todas. Os desencarnados já responderam. Podem responder os encarnados. Boa tarde. Muito bem. Pensei que eu estivesse em transe e vendo só desencarnado. Ninguém respondeu, né? Bem, é uma alegria muito grande estar aqui no Consolador. Quando ela me disse que lembrava de mim, eu achei muito interessante. Ela deve ter uma memória realmente privilegiada, porque eu nem lembro se eu vim aqui fazer palestra. Eu lembro que eu vim, mas naquela época, se eu fiz palestra, foi por caridade das pessoas que dirigiam essa instituição. Acho que eu havia publicado o primeiro livro ainda e não imaginava depois que a vida encaminharia para o trabalho com crianças, jovens e adultos. Então é uma honra, eu falo isso porque essa casa ela tem uma memória afetiva para mim, já que eu comecei. Hoje eu percorro o Brasil inteiro, falando no ambiente espírita, nos congressos, mas também em ambientes acadêmicos. Mas começou por aqui, essa foi uma das casas que me acolheu naquele princípiozinho quando nós publicamos o nosso primeiro livro. Em setembro do ano passado, por volta de 4 horas da manhã, ela não falou, mas eu trabalho como psicanalista e a maior parte dos meus pacientes são adolescentes. Era por volta de 4 horas da manhã, acho que tem algum espírito assoviando comigo. Não quer que eu use o outro? Vamos ver se... Estão me ouvindo bem? Ok? No ano passado, no mês de setembro, eu fui ao banheiro às 4 horas da manhã. Eu tenho que contar a história toda. O meu celular ele fica ligado 24 horas por causa dos adolescentes que podem estar com ideação suicida, automutilação, processos bem delicados. Então eles têm acesso a mim a qualquer hora, porque a dor ela não trabalha em horário administrativo. Ela aparece nos finais de semana e a qualquer hora do dia. Então eles podem entrar em contato comigo. E quando eu voltei para o quarto, a luz do meu celular acendeu. E imediatamente eu fui observar se era algum adolescente. Não era nenhum adolescente, era uma mulher, que eu não a conhecia pessoalmente. Eu a conhecia por troca de mensagens no WhatsApp, quando na época da pandemia, ela me entrava em contato pelo WhatsApp para agendar lives comigo para o pessoal de Pernambuco, Recife, a Grande Recife. E quando eu vi que era ela, a gente não tinha intimidade, apenas fazíamos agendamentos das lives para eles. A frase que iniciava a mensagem fez com que eu ficasse impactado. Ela dizia assim: eu preciso de você. Fui diagnosticada com câncer. Quando ela me disse aquilo, eu refleti brevemente. Em primeiro lugar, que uma pessoa que te manda mensagem às 4 horas da manhã certamente não dormiu a noite inteira. Segundo, que realmente ela estava enfrentando um momento doloroso, delicado, e que Deus queria falar com ela através de mim. Não porque eu seja um porta-voz de Deus, mas Deus fala com as suas criaturas através de outras criaturas. Como ela me procurou, acompanhava meu trabalho, certamente, pelas redes sociais, etc., ela se sentiu confiante para me pedir socorro. Então eu pensei, essa mulher está enfrentando uma tempestade. Comecei a pensar nas minhas tempestades também. E comecei a pensar nas tempestades das pessoas que eu conheço, de todos nós seres humanos que em algum momento, em algum instante, acabamos enfrentando uma tempestade. Eu acredito que nessa plateia aqui, nessa assistência dessa tarde, algumas pessoas devem estar enfrentando tempestades. Então foi aí que eu decidi escrever o meu 100º livro, que é Ouvindo Deus na Tempestade. E eu comecei a escrever sobre as nossas tempestades. As tempestades que nós enfrentamos, a tempestade em família, a tempestade no trabalho, a tempestade no casamento, a tempestade da desacomodação com relação à vida, com a dificuldade que a gente tem de se adequar àquilo que o mundo está exigindo, e para a gente atender aquilo que o mundo exige, nós precisamos, em certa medida, abandonar quem somos. Porque o mundo apresenta modelos, apresenta arquétipos, para que a gente possa se adequar e caber
naquilo que as redes sociais dizem que deve ser, como é que a sociedade deve se comportar, aquilo que traz para as pessoas o que eu costumo chamar de água salgada da ilusão, que é o que a sociedade bebe hoje, a água salgada da ilusão. Beber água salgada é assim, eu moro lá no Guarujá, né, na Praia da Enseada. Eu te convido para ir comigo lá na Praia da Enseada, a gente vai levar 2 copinhos, um copinho de 300 ml para você e um para mim. A gente vai beber o Oceano Atlântico inteiro e vai continuar com sede. Porque a água salgada, ela não sacia a sede de ninguém. E o que mais o mundo oferece hoje é água salgada. Para o idoso, para o homem maduro, para o adolescente, para a criança, todas as pessoas hoje recebem uma oferta e uma proposta de felicidade. Só que essa proposta de felicidade, na qual a sociedade se agarra hoje, é aquela em que nós dizemos sim para o mundo e não para nós. Aquilo que o mundo vende hoje faz com que, cada vez mais, a gente vai se fragmentando psicologicamente, ficando muito longe de quem efetivamente nós somos. E as pessoas não se dão conta. Elas não se dão conta. E é evidente que a cada ano a Organização Mundial da Saúde tem necessidade de criar novos CIDs, novos códigos para as distonias mentais que afetam crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nenhuma faixa etária escapa daquilo que o mundo está propondo hoje. Por exemplo, você vai tomar um café no shopping, eu gosto muito de café, e eu chego lá no shopping, quando eu vou lá em Santos, no Praia Mar, vou numa cafeteria, eu vou nessa cafeteria porque eu estou diabético e lá tem pudim 0 açúcar. Então todas as vezes que eu vou no shopping eu vou comer pudim lá naquela cafeteria. E quando eu peço um café, ela me apresenta 20 tipos de café e os meus olhos brilham e eu não sei o que escolher, porque é tanta coisa boa nessa vida e a gente acaba querendo experimentar tudo. Então, para não correr o risco de fazer uma escolha ruim, eu peço, me dá um carioca básico mesmo, que é o que eu gosto, e não vai ter risco de errar. Eu não vou me enganar. Mas a vida virou um verdadeiro shopping center. Os modelos que nós empregamos ainda, principalmente na educação das crianças e dos adolescentes, os modelos educativos precisam ser ressignificados. As pessoas ainda acreditam que educar é colocar na melhor escola, dar a melhor roupa, o melhor plano de saúde e a melhor comida. Isso não é educação, porque isso a gente faz com o pet também. Acredita-se que se o meu filho for para a USP, para a Unicamp, que ele vai ter uma formação que vai garantir para ele felicidade. Pode garantir uma conta bancária poupuda. Mas o seu filho pode estudar na USP, na Unicamp, em Oxford, em Cambridge, em Harvard, e mesmo assim ser um candidato ao suicídio. Porque a reboque da educação do intelecto é necessário que exista uma educação ética-moral. Uma educação que dê valor e que dê sentido à vida. E as pessoas não sabem qual é o sentido da vida. Daí, esses quadros dolorosos, horrorosos, que a gente contempla na sociedade, em que as pessoas vivem para se validar pela opinião dos outros. Parou? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Voltou? Como faz muitos anos que eu não venho aqui, na verdade eu só vim uma vez. E a dona Francisca, tadinha, tão caridosa, ela deve estar me confundindo com outro palestrante, ela já pediu para que eu voltasse o ano que vem. Eu falei, dona Francisca, e ela falou, quantas vezes você pode voltar? Eu falei, mas dona Francisca, quantas vezes? Aí ela viu que ficou com pena de mim e falou, no primeiro semestre você vem uma vez, no segundo semestre você vem outra. Pode ser? Eu falei, claro que eu venho. Vou deixar minha prancha de surf lá no Guarujá, mas virei aqui com gosto. Então, voltando aqui para o eixo da nossa fala, para deixar o assunto, porque ele é um pouco denso. Nós ainda acreditamos que a educação é uma educação que deve ser norteada pelo contexto acadêmico. Nós vivemos um tempo em que nós estamos
com um universo de órfãos emocionais. São milhões e milhões de órfãos emocionais. Jovens e crianças que têm os pais dentro de casa, mas não têm os pais dentro da vida. Porque acredita-se que o importante é realmente buscar uma formação acadêmica para se colocar socialmente numa boa carreira, com um bom salário. Não importa se existe um vazio existencial, que é o que a maioria experimenta hoje. Justamente essa falta de sentido. E nesse torvelinho, nesse tsunami da influência que a sociedade traz, porque o importante é gozar a vida, é experimentar a vida. E dentro desse contexto, a gente percebe, até me lembro da frase do Luiz Fernando Veríssimo, que desencarnou recentemente, e ele diz assim: quando eu souber para que lado está indo a humanidade, eu vou em direção contrária. Essa fala dele, ele sempre muito bem-humorado com a sua literatura, é uma fala muito sábia. Sabe por quê? Porque é muito difícil você ser você mesmo. E eu vou lhe fazer uma provocação. Eu desejo que todos retornem muito perturbados para vossas casas, no bom sentido. Quem quiser anotar a frase, anota. Coloca na geladeira, coloca na mesa de trabalho, coloca onde você quiser. Essa frase não é minha. Essa frase a minha filha me apresentou, que é a frase de um rabino paulista chamado Newton Bonder, que escreveu um livro chamado A Alma Imoral, que eu não sei se alguém aqui conhece. E nesse livro, a minha filha me disse que ela leu uma frase, e eu até comprei o livro para ler depois, é um livro maravilhoso. Existe uma frase que diz assim, é de graça, viu, minha gente? Pode ficar com ela para você. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. É bom pensar se você não está na solidão de si mesmo. É bom pensar se você não é sequestrado cotidianamente pelas pessoas. É bom pensar se você não abandonou o teu sonho acreditando num relacionamento em que você acha que tem que salvar o outro. É bom pensar, porque vai chegar uma hora, que é uma outra frase, eu gosto muito de frases, e essa eu não lembro a autoria. Todos nós um dia nos sentaremos no banquete das consequências, das escolhas que nós fizemos. Como é que alguém pode ser saudável e feliz, né? Momentos alegres todos nós temos. Felicidade é um outro departamento. É um outro departamento. Que, segundo o filósofo Sêneca, no livro A Felicidade, ele diz que é possível ser feliz todos os dias de maneira perene. Eu vou repetir. Eu li, eu vi isso. E eu pensei que ele estivesse bêbado quando ele escreveu isso. É possível ser feliz todos os dias de maneira perene. Como? Eu mergulhei nas páginas seguintes para descobrir como é que alguém pode ser feliz todos os dias de maneira perene. Você só pode ser feliz de maneira perene quando você for fiel aos seus princípios. Então, o preço que se paga para ser você mesmo é realmente muito caro. Mas quem é que está disposto a se mostrar, se desde a infância, na própria educação que nós recebemos dos nossos pais, nós vamos desenvolvendo um falso self, o eu, um falso eu, quando alguém faz você se sentir, e isso acontece nos processos educativos. E eu não estou aqui responsabilizando os pais. O assunto é mais profundo e a gente vai avançar mais um pouquinho. Que é uma questão civilizatória. De falta de compreensão da vida que ainda nos caracteriza. Quando você tem um sentimento de insuficiência, e a maior parte das pessoas hoje tem um sentimento de insuficiência.
de ser insuficiente no casamento, de ser insuficiente no trabalho, de ser insuficiente em todas as instâncias onde a criatura humana se movimenta. Imagine então para uma criança que é inibida de mostrar os próprios sentimentos desde que nasce. E você que está aqui comigo e aqueles que vão depois acompanhar a nossa fala, eu tenho certeza que você é como eu. Você carrega lágrimas que você não pôde chorar. Nem na infância, nem na adolescência. Primeiro porque a criança, já de um contexto de séculos e séculos, agora que nós estamos ensaiando os primeiros passos para compreender que a criança tem um desenvolvimento psicológico específico dela, que o adolescente tem um desenvolvimento psicológico específico dele, e que a criança não sabe nomear os sentimentos que ela tem, ela não sabe dizer que está melancólica, mas não significa que ela não sinta melancolia. Ela não sabe dizer que está com medo de que a família está ruindo porque os pais estão se hostilizando dentro de casa, mas não significa que ela não esteja adoecendo por isso, perdendo sono, deixando de comer de maneira normal, perdendo aproveitamento na escola. E aí a gente acha que tem que levar para casa espírita, porque é problema espiritual. É evidente que existem problemas espirituais, mas graças a Deus veio Emmanuel, que eu considero o quinto evangelista, e trouxe para nós o evangelho de uma forma próxima da cozinha de casa. Depois de Emmanuel vem Joana de Ângeles, para falar sobre o ser espiritual e o ser emocional, porque onde tem problema emocional, tem problema espiritual. Onde tem problema espiritual, tem problema emocional. Então, nós todos precisamos refletir muito claramente nas nossas histórias, nas nossas vivências, nas nossas relações, porque os nossos pais sangraram em cima de nós. E nós sangramos em cima dos nossos filhos. Eles sangraram em cima de nós porque eles queriam? Claro que não. Porque eles ignoravam. Nós sangramos em cima dos nossos filhos porque nós queremos? Claro que não. Mas nós repetimos alguns modelos, algumas práticas. Tem gente que confunde autoridade com autoritarismo. O amor tem autoridade, o autoritarismo adjetiva, diminui, compara, xinga. Então é evidente, se os meus métodos pedagógicos são o desrespeito, se eu não dou para o meu filho, se eu não dou para minha esposa, se eu não dou para o meu marido um sentimento de pertencimento à relação, a relação vai acabar. As pessoas precisam se sentir pertencentes. Principalmente crianças e adolescentes. A psicanalista Françoise Douto, ela é maravilhosa. Ela dizia que a criança, o bebê, já precisa ser visto como sujeito. O que é uma criança, um bebê ser visto como sujeito? A criança, quando nasce, a princípio, é evidente que ela não tem consciência de individualidade. A criança vê na mãe uma extensão dela mesma. O primeiro espaço de segurança que eu e você tivemos foi o colo da nossa mãe. A primeira canção que nós ouvimos foram os batimentos cardíacos da nossa mãe. O colo quente, a temperatura, nós sentíamos segurança naquele espaço. A voz, o gesto, a palavra, era ali que nós experimentamos o primeiro contexto de segurança e também foi no colo que nós começamos. Pessoal, o assunto está chato? Tem certeza? Pode continuar? É só para quebrar um pouquinho. Era ali no colo que a gente começou a ter segurança, mas também foi no colo que nós começamos a experimentar as primeiras frustrações, quando a mãe demorava para trazer o peito.
quando a mãe não pegava no colo na hora. Então toda a atitude, tudo isso, a criança, ela ainda não tinha a subjetividade desenvolvida a ponto de raciocinar, não é? Na psicanálise a gente aprende que a criança passa por 5 fases de desenvolvimento psicossexual. E a primeira fase é a fase oral. A primeira zona erógena do ser humano são os lábios, porque é através dos lábios que a gente tem o primeiro prazer, que é a amamentação. E é através dos lábios que a gente vai começar a descobrir o mundo. Por isso que toda criança quer levar alguma coisa na boca. E veja que interessante, isso tudo parece ser tão pueril, mas definiu quem eu e você somos ao longo do tempo. Porque até quando a gente saiu do colo da mãe e já passamos a ficar um tempo no berço, existiu uma fase transicional, uma fase de transição. Quem é que já viu a criança que gosta de ficar cheirando aquele paninho? Já viram? Ou são só as crianças lá do Guarujá? Aqui também, né? E outros objetos que a criança gosta de ter. Isso tem um significado. As pessoas não se dão conta. É uma fase transicional do primeiro ambiente de segurança, que é o colo, para se afastar da mãe, se afastar daquele primeiro ambiente. Hoje, aqui no Consolador, nós estamos em um colo. Hoje, aqui no Consolador, você está se colocando no colo do Consolador. Você está se permitindo sentar aqui uma tarde, embora as correrias, embora as suas tempestades, as suas dores, você se permitiu sentar aqui para ouvir. Cadê o povo que estava tocando? Foram embora? Oh, que pena. Aquele pessoal que preparou o ambiente maravilhosamente para mim e para você. Aquilo ali é a canção de niná dos nossos espíritos, para a gente ser embalado no instante em que a gente se prepara para tomar paz, para ouvir uma palestra de qualquer orador que venha aqui no Consolador. Claro que nem toda criança experimentou essa sequência de desenvolvimento que seria, segundo outro psicanalista, Donald Winnicott, um ambiente suficientemente saudável. Não precisa ser perfeito, tem que ser suficiente. A mãe não precisa ser perfeita, ela tem que ser suficientemente boa. O pai não precisa ser perfeito, ele deve ser suficientemente bom, ou seja, estar presente, participar. Então, tudo isso vai nos compondo. E quando você chega e entra na sociedade, você se depara com alguns modelos que a sociedade diz que são assim, ok? Então eu vou fazer algumas provocações para a gente refletir de maneira profunda em temas que eu considero importantes. Qual foi a frase que eu disse do Rabino Newton Bonder? Está valendo nota para ir para o céu, evidentemente. A pior solidão... Vocês querem que eu repita a frase de novo? Eu posso... Não, sem problema, pessoal. Estou falando sério, posso repetir. A pior solidão é a ausência de si mesmo. O que acharam da frase? Perturbadora, né? Você começa a se perguntar sobre como é que você está vivendo, como é que você levou a tua vida até agora e como é que você está levando a sua vida. Então eu vou aproveitar esse embalo para perguntar para você: quem é você? Quem é você? Vocês lembram da Alice no País das Maravilhas? Lewis Carroll, que escreveu o livro, depois virou filme, maravilhoso, né? Tem uma passagem em que a Alice pede uma informação para o gato. E o gato pergunta para a Alice assim: você quer ir para onde? E a Alice diz: eu não sei. E o gato diz para ela: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho te serve. Para onde você está indo? Se você não sabe quem você é, como é que você faz escolhas? As tuas escolhas
são feitas pela visão que os outros têm da vida e te passam? Então o processo de adoecimento é certo. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Eu posso sair daqui? Graças a Deus. Quem é seu pai? Não é para responder para mim, é para você pensar. Quem é seu pai? Tem gente que atravessa a vida inteira carregando um peso no coração e uma mágoa tão profunda porque teve um pai ausente, um pai negligente, ou não teve pai. Eu estou falando de coisas muito importantes que provocam um vazio nas pessoas. Eu tenho uma paciente, que eu sempre falo dela, acho que ela vai acabar me processando, mas ela me autorizou. Quando ela surta, ela passa a madrugada toda comprando na Amazon, até estourar o cartão. Quando estoura o cartão, ela para de comprar. Quando a Amazon vai entregar, ela já avisou o porteiro do prédio para não receber nada. Ela entra no estado de surto, porque abre-se um abismo no coração. E ela tenta, com o prazer da compra, suprir aquele abismo. Na psicanálise a gente diz assim: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Eu mergulho no sexo, eu mergulho na bebida, eu mergulho no jogo, eu mergulho na revolta, porque existe uma inconformação e às vezes eu não sei lidar com aquilo. Então, já percebeu que existem pessoas que só vivem armadas? Vocês já viram? Não sei se tem aqui na cidade. Acho que não tem. Aquela que você passa assim, bom dia por quê? Agora, o mal dos outros não te pertence. O mal dos outros é dos outros. Por que a gente quer lutar as batalhas que não são nossas, as lutas que não cabem a nós? Então eu perguntei para você, quem é seu pai? É porque tem pessoas que passam a vida inteira usando bengalas e muletas psicológicas, responsabilizando os outros pelo problema, que a pessoa até se acomoda em viver ou se coloca como vítima porque é bom as pessoas fazerem por nós as coisas que a nossa dificuldade emocional não nos permite sair do lugar para fazer. Então, para que eu possa ir embora para o encontro à noite e sair daqui com a minha integridade física, eu não vou falar do vosso pai, eu vou falar do meu, que já está no mundo espiritual. Quando eu era adolescente, eu pensei muitas vezes em me matar. Muitas vezes. Eu tinha um sofrimento dentro de mim, porque na escola eu apanhava todos os dias. Naquela época nem se falava em bullying, mas a dor era a mesma. Não tinha só o nome, muita gente passava por isso. Então eu ia para a escola para apanhar. Mas na minha casa, eu não podia falar do que eu sentia. Não tinha ninguém na minha casa para me ouvir. Nem meu pai, nem minha mãe. Porque eles eram ruins? Não, porque eles eram ignorantes. Então, na hora do almoço, às vezes eu chorava porque estava se aproximando a hora de ir para a escola. Eu tinha dor de barriga, eu suava, era um horror. Eu consegui me livrar um pouco dessa circunstância quando descobriram, fui fazer redação com o mesmo tema para os garotos que mais me batiam. Eles me obrigaram a fazer redação para eles. Então, como eu queria que alguém gostasse de mim, eu disse para eles, eu faço. Então eu fiz 3 redações sobre o mesmo tema. Dei para eles, eles passaram a limpo, os 3 tiraram nota alta, e aí pararam de me chamar de coisa, que era assim que me chamavam, e passaram a dizer que eu era o garoto bom de redação. Aí eu descobri o maior amigo da minha vida, né? Até hoje, que é o livro. O livro é o meu grande amigo e o livro salvou minha vida. Sem que eu soubesse que a partir dos 41 anos, foi que eu comecei a lançar livros, né?
Dos 41 aos 65, eu tenho 65, eu sei que não parece, mas eu tenho. Dos 41 aos 65, são 101 livros. Então, a minha vida é uma vida assim, voltada realmente para esse trabalho, para as escolas e tal. O fato da gente não existir numa relação nos adoece. Uma criança que não consegue externar, é evidente que ela não sabe dizer, estou com melancolia, estou triste, estou com raiva. Ela faz birra e a gente quer cortar no chinelo. Não, o chinelo resolve. Ou o volume da voz. A gente grita bastante com a criança porque a gente acha que está educando gritando. Mas a criança não pode gritar com a gente. Eu quero que alguém me diga por quê. Por que pode gritar com a criança e ela não pode gritar com a gente? Alguém podia me explicar? Eu queria entender. Ou por que alguém pode bater numa criança e a criança não pode bater na gente? Então, certa feita, eu cuidei de um caso de um homem que me procurou numa circunstância de muito sofrimento. Era o período da pandemia. Esse homem lá do Nordeste ficou em casa em home office com a criança, com o menino. E a esposa trabalhava presencialmente. Ele me procurou em prantos. E ele me dizia assim: eu preciso muito de ajuda. Eu bati na minha filha, 3 anos a criança. Aí ele me mandou a foto da bunda da menina. E foi feio. Então ele me disse assim: todo dia eu dou comidinha para ela. E um dia eu fui dar comidinha e coloquei uma chuquinha aqui para prender o cabelo dela. E ela tirava a chuquinha, eu colocava, ela tirava. Eu colocava, ela tirava. Eu colocava, ela tirava. Aí ela tirou a chuquinha e jogou em mim. E eu peguei e bati nela. As pessoas não conseguem entender que você está lidando com um ser emocional como você. Você não sente raiva às vezes? Se você não sente, eu vou reservar um horário a semana que vem para você falar comigo. Você não tem tristeza às vezes? Não tem? Vocês não têm, pessoal? Gente, falem para acabar isso, pelo amor de Deus. Respondam logo, acaba logo. A matemática é simples. Mas a criança também sente. Só que ela não sabe exprimir. Então, quando ela jogou a chuquinha no pai, ela estava manifestando a raiva dela, que ela não queria usar chuquinha. E é difícil para o adulto entender que uma criança tenha vontade, porque o adulto não tem inteligência para lidar com uma criança. Porque acha que é uma massa, um conglomerado de célula, que a gente imprime o que quer que ela seja. E seu filho não veio para lhe atender, veio para lhe desacomodar. Veio para lhe ensinar, veio para lhe provocar. É para isso que existe a reencarnação e por isso que nós estamos aqui. Quando os nossos filhos deixam de ter personalidade própria, pode contar que amanhã eles serão adultos infelizes e inseguros. Não vão conseguir escolher nada nunca, porque foram tolhidos de se desenvolver. Então é evidente que adoece emocionalmente, adoece espiritualmente. E eu comecei a cuidar do rapaz. E quando a esposa chegou à noite, ele falou para a esposa: me leva para a polícia, porque eu bati na criança. E quando a mãe viu a bunda da menina, vou levar. Nós vamos na polícia. E foram. E chegando na delegacia, o delegado disse: é importante fazer um exame de corpo de delito. E quando foram fazer exame na criança, lá, corpo de delito,
pegarão um médico, o médico chamou o pai e a mãe e disse assim: olha, é melhor vocês conversarem, não levar isso para frente, porque isso não vai dar bom resultado. Então a mãe já tinha se acalmado, voltaram para casa, conversaram, etc, etc, e conseguiram entrar em um outro momento na relação, tudo mudou. Mas veja o que uma atitude em que você se permite ser sequestrado por uma criança. Ser sequestrado. Eu estou falando de sequestro emocional. Você perde o racional para responder à briga com pancada, à birra, às vezes, ou o sentimento legítimo. É legítimo que não se queira algo. E por que a gente não pode dar legitimidade a uma criança? Né? Desse contexto, a gente começa a pensar, e eu estou fazendo essa fala, pessoal, não é para a gente pensar na criança, ou para você pensar no que você fez com seu filho ou deixou de fazer. Isso não importa mais. E não é caça às bruxas, e não é para condenar ninguém. Eu estou propondo uma reflexão para a gente ressignificar na nossa mente o que é uma educação e o que é uma relação que tem que ter autoridade, tem que ter limite, mas não deve ter autoritarismo. Então eu perguntei para você, quem é seu pai? E disse que ia falar do meu pai. Ele não me dava sentimento de pertencimento. Nós nos abraçamos 3 vezes na vida, porque eu tomei a iniciativa. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria abraçado ele todo dia. Mesmo quando eu o abraçava e parecia que eu abraçava uma cadeira. Quando ele morreu, eu pensei assim, ele não gosta de mim. Nunca gostou de mim. Depois, com o tempo, sabe, dona Francisca, com o espiritismo, psicanálise, estudando bastante, eu passei por uma experiência que eu gostaria de deixar para os senhores e para as senhoras esta tarde. O nome do meu pai era Roque. Então um dia eu tirei o título dele de pai. Não é mais meu pai. E fiquei com o ser humano. Fiquei só com o Roque. Quando eu olhei para o Roque, sem que ele fosse meu pai, e sem que ele tivesse que atender tudo aquilo que a sociedade diz que um pai deve ser, porque ele não atendia tudo aquilo. Ele tinha virtudes e tinha muitas limitações. Tirei o título, sobrou o homem, sobrou o ser humano. E aí eu percebi que nasceu no meu coração um sentimento de muita compaixão. Como é difícil amar o ser humano, porque nós queremos amar as nossas projeções. Por isso que quando as tempestades se abatem sobre a nossa vida, a nossa estrutura psicológica acaba ruindo, porque a base da construção do nosso edifício, do nosso equilíbrio, está sob valores passageiros, sobre likes, sobre status, e não sobre as coisas que efetivamente podem garantir um sentimento de felicidade. E se nós formos fiéis aos nossos princípios, um sentimento de perenidade, uma felicidade perene, porque você é fiel a si mesmo. E todas as vezes que o mundo vende alguma coisa e a gente abandona quem somos para ser o que o mundo quer, nós nos tornamos prostitutos e prostitutas, porque estamos vendendo a nossa essência, nos abandonando. Há uma passagem registrada no Evangelho de Mateus, em que Jesus está nesse livro, Ouvindo Deus na Tempestade, em que Jesus está dormindo no fundo do barco e os apóstolos estão desesperados. Vai virar o barco e a criatura dormindo. E eu não posso deixar de fazer um paralelo que já fiz em outras palestras e torno
Alô? Ok? Eu já fiz essa fala em algumas palestras. Aliás, eu estou cansado de fazer essa palestra. Desde que eu lancei esse livro, não só me pedem para fazer essa palestra, mas paciência, né? É a alegria de ver o trabalho atingindo os corações. Quando eu era menino, olha uma virtude do meu pai, do Cabo Roque. Ele trabalhava como maquinista no Cais do Porto, em Santos. Nós éramos em 8 em casa, 8 filhos. Ele trouxe 2 cordas e um pedaço de madeira. E na goiabeira, com galhos vigorosos, ele lançou as cordas e montou um balancê. Imagine, 8 irmãos, tinha que tirar até ficha, né? E eu, que era um dos mais novos, chorava que me acabava, porque eu queria ir toda hora. Mas o que isso tem a ver com o balanço do barco? Eu conto. Quando chegava a minha vez, que eu me sentava, que eu segurava, me ajeitava, que o meu pai me empurrava, suprema felicidade. Eu ia pertinho do céu, porque era o meu pai que me empurrava. Quando a minha mãe me empurrava, meu Deus, que segurança! Quando algum estranho me empurrava, eu ficava com medo. Você sabe por que Jesus estava dormindo no fundo do barco? Porque ele sabia quem estava balançando o barco. Era o pai dele, o seu pai, o meu pai. E nós precisamos ter confiança no meio das nossas tempestades, de que Deus não vai permitir que a embarcação da tua vida vire. É necessário muitas vezes que o barco balance para que a gente possa despertar. Despertar para ressignificar, para entender que eu não tenho controle sobre meu filho que eu amo tanto, sobre a minha filha, sobre aquele outro que está na beira do abismo e que eu gostaria de resgatá-lo, mas depende dele a atitude de sair do lugar. A minha atitude, como alguém que ama, é ficar ao lado, é dizer, eu estou aqui. É disso que nós precisamos, para que a gente possa beber a água doce da paz, a água do Consolador, a água do Evangelho, aquilo que vai fazer diferença. Não importa o que aconteceu na tua relação com teu filho, com seu pai, mas importa que a gente tenha um novo olhar para nós em primeiro lugar, para o teu coração, para a tua alma. Um novo olhar para si mesmo significa ter mais amor por si, consequentemente tornando-se um melhor pai, um melhor amigo, um melhor esposo, uma melhor esposa. Mas enquanto o nosso olhar for na busca da validação do mundo, nós estaremos nos corrompendo. E esse é o passo mais curto para o adoecimento. A gente está assim caminhando para o final do nosso encontro. Como a minha amiga Francisca disse, eu lancei 101 livros, eu vou falar do 101 agora, tá certo? É brincadeira, minha gente. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Uma coisa muito bonita que eu nem acreditei, mas tudo é graça de Deus, né? Há uns anos atrás eu fui fazer palestra numa escola em Santa Catarina, em Concórdia, para crianças. E chegando lá, me pediram para falar sobre família e paz para aquelas crianças. E aí, quando eu olhei para as crianças, eu não poderia dizer para elas que elas só seriam felizes se tivessem pai e mãe, porque ali estavam todos os tipos de família. Família com um pai, com uma mãe, com 2 pais, com 2 mães, com um avô, com a tia, todos os tipos de família. E eu olhei para aquelas crianças que prestavam atenção em mim e pensei, vou dizer o que para elas agora? Então me bateu a inspiração e eu resolvi pegar a história do Alice no País das Maravilhas e criar a história da Alice no País das Famílias. E comecei a contar a história. Era uma vez uma Alice que era órfã, que queria ser adotada, que queria receber amor,
e fui contando a história e os olhinhos das crianças brilhando. Então passa um coelho em frente a Alice, que se sentava todos os dias no banco do orfanato a contemplar o portão de carvalho para ver se entrava alguém, quem sabe alguém lhe quisesse. E aí eu fui contando a história do coelho, de uma menina que correu atrás do coelho e da Alice órfã que saiu correndo atrás. E ela vai parar no país das famílias. Quando ela entra no país das famílias, começa a chover. Mas era uma chuva singular, era uma chuva que não caía do céu. Era uma chuva que subia da terra para o céu, porque eram as lágrimas de todas as crianças órfãs. Já dei muito spoiler. Eu sei que as crianças aqui estavam gostando. E aí, quando eu terminei de contar a história, as crianças começaram a aplaudir. E a professora, a diretora da escola, onde é que eu compro esse livro? Eu disse, mas eu nem escrevi ainda. Aí eu voltei para o hotel e escrevi. E o livro depois foi lançado e ficou muito bonito, que é esse livro aqui, Alice no País das Famílias. Sabem o que aconteceu? Essa semana eu estava fazendo palestra para um grupo de professores numa escola no Guarujá. E eu recebi uma mensagem no celular. Quando eu olhei, era uma mulher que eu não conhecia, se dizendo produtora de cinema e dizendo que queria falar comigo sobre este livro. Aí eu estava conversando ali na hora, não quis nem ler para não desmaiar, né? De repente, fui para casa. Vocês conhecem, lembram daquele ator que infelizmente nós perdemos ele na pandemia, o Paulo Gustavo? Lembram? Lembram daquele ator que trabalha muito com o Paulo Gustavo? Trabalhava muito, mas continua trabalhando, o Marcos Magela? Conhecem? Marcos Magela lançou um filme, Um Tio Quase Perfeito 1 e Um Tio Quase Perfeito 2. E vai lançar o 3, e o filme número 3 gira em torno desse livro. Alice no País das Famílias. Então ela estava me pedindo autorização para poder, claro que ela vai dar os créditos, vai divulgar o livro para poder fechar o roteiro. O filme vai rodar agora, o mês que vem, para ser lançado em 2026. Então a gente nunca sabe aonde as coisas vão parar. A semente que você lança, você não faz ideia do que vai acontecer. Jamais eu escrevi essa história pensando nisso. Eu escrevi por causa daquelas crianças lá. Quando eu escrevi esse livro, Ouvindo Deus na Tempestade, eu estava pensando na tempestade da mulher que me procurou dizendo que estava com câncer de madrugada, que eu não conhecia. Em julho eu fui fazer um roteiro de palestras no Nordeste. Ela me pediu para fazer uma chamada de vídeo. Quando eu estava em João Pessoa, eu fiz a chamada de vídeo. Quando abriu a tela, ela começou a chorar convulsivamente. E eu vendo aquilo, fiquei emocionado também. Ela me ligou para dizer que estava de alta, que havia sido curada do câncer. Para ela, para as minhas tempestades, para as suas tempestades, foi que eu escrevi essa obra. E graças a Deus ela tem acolhido muita gente na tempestade, né? Esse aqui é o livro Tenho Sede, que eu lancei para Maria de Nazaré, em Votuporanga. Eu doei esse livro para eles. Tenho Sede, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Aqui eu falo da ansiedade dos personagens do Evangelho, porque eles também passaram por processo de ansiedade, não como os nossos, né? Lá naquela época não tinha cartão de crédito, mas passaram por processo de ansiedade. E eu falo do Evangelho como uma terapia para a cura da ansiedade, que é essa sede, né? Tenho sede, as duas palavrinhas ditas por Jesus nas agonias da crucificação. E o soldado romano embebeu uma esponja em substância vinagrosa, colocou na ponta da lança e aproximou dos lábios do Cristo. Terminando, pessoal, O Inimigo Íntimo, que é um dos meus livros que mais vende. Eu não sou o rabino que escreveu que a pior solidão é a ausência de si mesmo. Eu sou um psicanalista tupiniquim que escrevi nesse livro que o cúmulo da rebeldia
é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas da casa do seu coração. Aqui com muito orgulho, depois de 4 anos de trabalho, o Livro dos Espíritos para crianças e o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Tá bom? Eu vou contar uma última história para a gente se despedir. Agradeço emocionado o convite, Dona Francisca, a Neuza, que abriu as portas para que eu estivesse aqui, para entrar nesse espaço, quando eu tinha um livro publicado, e tenho certeza hoje que eu falei aqui por caridade naquela época. E estar aqui é um significado para mim simbólico de que eu devo continuar na minha jornada até quando Deus permitir que eu tenha forças para tal. Quem quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho, o Instagram derrubou a minha página, mas está lá, Adeilson Salles Oficial. Depois eu tive que criar outra, Adeilson Salles Escritor. Se alguém quiser conhecer e seguir. Seguir não, que espírita não segue. Pode me obsediar lá no Instagram, que eu vou ficar feliz com você. Eu falei sobre mudar o jeito de olhar, não falei? Foi isso? Mudar o jeito de olhar para si mesmo, mudar o jeito de olhar para os semelhantes, para a vida. E eu quero contar uma história final com as minhas palavras sobre uma passagem do Evangelho de Jesus para a gente mudar o jeito de olhar. Era uma manhã ensolarada em Jerusalém e Jesus cuidava das pessoas. Então, uma jovem mulher muito bonita, impactada pelo magnetismo de Jesus, mas também tomada por sentimentos humanos, aproximou-se dele e disse: Nazareno, eu sou uma fabricante e uma vendedora de essências. E todas as personalidades que surgem na nossa cidade, eu convido para irem à minha casa conhecer as minhas essências. Se tu experimentar as minhas essências, tu vais se sentir inebriado. Tu não vens. Jesus mantém o silêncio. E ela então ajeita as dobras da túnica, já tomada de outros sentimentos, olha para Jesus e diz assim: Nazareno, na minha mesa eu tenho frutas frescas, tamarindos, damascos, tenho também as minhas essências. Se tu conheceres as minhas essências, tu vais levar contigo para sempre essa lembrança inesquecível. Tu não vens? Ele não responde, se mantém em silêncio. Então ela já se sente empertigada e resolve ser mais incisiva no convite. Nazareno, os meus lençóis são os mais macios. Os meus braços são capazes de oferecer carícias que tu conhecerás o paraíso. Nazareno, eu percebo um brilho diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. Eu percebo um brilho diferente no teu olhar e por te amar é que eu te convido. Tu não vens? Ele quebra o silêncio e num suave aramaico diz a ela: quem sabe um dia. Ela então empertiga-se de vez e parte, raivosa. 2 anos depois, Jesus levantava paralíticos junto ao poço de Betesda, quando uma anciã se acerca do Cristo e diz: Senhor, eu sei que tu provens do Altíssimo, porque só quem provém do Altíssimo faz o que tu fazes. E eu venho rogar a ti por criatura que se encontra com as carnes em chagas pustulentas. A lepra já está lhe carcomendo as pontas duras do corpo, e ela definha em agonia sobre um catre de dor. Tu não vens atendê-la? Jesus aquece e acompanha aquela senhora. Ela passa por algumas ruelas e Jesus vai atrás. Até que de repente ela para de frente de verdadeiro pardieiro. Ela entra e Jesus entra atrás.
Ela se acerca de uma cama, as roupas rotas, andrajosas, um cheiro nauseabundo no ar. O Cristo se acerca da cama e ali estava uma criatura deitada em posição fetal, o corpo esquálido, um cheiro nauseabundo. Ele toca com a mão a cabeleira desgrenhada e a criatura sente um fremito no corpo, registrando a energia. Então ela, num esforço sobre-humano, já que as forças eram mínimas, ergue a cabeça e se vira. Então os olhares se cruzam e ela balbucia com a voz enfraquecida: Nazareno, tu vieste atender o meu chamado. Agora é tarde. Ele, parecendo emitir mais brilho ainda no olhar, diz para ela: eu vim atender o teu chamado. Eu percebo um brilho diferente no teu olhar e eu procedo assim por amar-te. Eu desejo que os senhores e as senhoras voltem para casa e levem um brilho diferente no olhar para os pequeninos que estão dentro da sua casa. Os pequeninos que te desacomodam. Pode ser o idoso, pode ser a criança, pode ser o adolescente. Eu desejo que tu proceda assim, por muito amar. Muito obrigado.